Obrigada, Amora, por estar aqui conversando comigo. Queria pedir primeiro, assim, de tudo, para você se apresentar, principalmente para quem não te conhece aqui, e falar um pouquinho, né, da sua trajetória, da sua formação, sua bagagem, dar essa introduzida. Boa tarde aí. É, Eu sou Rubens Oliveira, muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo seu convite. Eu tenho 35 anos, nascido no Espírito Santo, Vila Velha, sou capixaba. Eu sou irmão mais novo de uma família de 5 filhos. Vim por último, uma família super musical, todos irmãos músicos, pais músicos. Então a música sempre foi um elemento muito potente, muito presente na minha vida. E no meu dia a dia, na minha forma de interagir, de conversar e de falar e de ouvir. Chego em São Paulo, na periferia de São Paulo, aos meus 11 para 12 anos. E ali, em São Paulo, conheço a dança urbana, que acontece na rua, na laje, na garagem, na calçada. Então, o meu processo, a minha linguagem, olhar o meu corpo como instrumento começa ali na minha pré-adolescência e ela se expande através de muitas camadas, seja pelo futebol, das brincadeiras de rua, até a própria dança brincada ali com os amigos. Aos 17 anos, nessa fase de adolescente e pré-adolescente, eu já estou dentro de uma organização social, que é o Projeto Arrastão, no Campo Limpo, que é uma ONG que já atendia lá atrás, basicamente 1.100 pessoas por dia, de crianças até os mais velhos, até a terceira idade, com muitas atividades diversas, mas ali no meu campo ali de adolescente, pré-jovem ali, as atividades maiores eram nessa formação profissional desse grupo de jovens, e o meu lugar não poderia ser diferente do que o lugar artístico, né? Principalmente pela essa vivência que eu tive. Então, eu sempre me interessava muito pelo processo artístico oferecido pela organização. Então, participei de grupos musicais, grupos de dança, até entrar num projeto inicial, um projeto piloto do Ivaldo Bertazzo, um coreógrafo daqui de São Paulo, onde ele, junto com o SESC, abre um projeto que é o Dança Comunidade, que é um projeto que tinha a ideia de fazer uma formação com jovens artistas já, jovens que já estavam ingressados na arte, jovens da periferia de São Paulo, Zona Sul, Leste, Oeste, Norte. E aí começa esse projeto durante um ano, com a finalização de um espetáculo, que é o Samoad, que foi um espetáculo que fez muito sucesso. Inclusive, teu pai e teu irmão estavam lá tocando a trilha. Eu fui assistir 1000 vezes. É um espetáculo incrível e que acho que ninguém imaginava o sucesso que faria. Nós fizemos um ano de ensaio e tal, de preparação, 4 meses de temporada num só teatro, que é no Sesc Belenzinho, e plateia lotada de quinta a domingo, 2 sessões no sábado, durante 4 meses, né? E aí, depois disso, mais 2 meses no Sesc Santo André, e viagens por São Paulo, depois viagens pelo Brasil, depois para Paris e para a Holanda. Então, foi um começo de uma carreira profissional muito avassaladora, né? Foi um furacão. Em 3 anos eu tinha chegado até Paris, sendo que não tinha noção de como sair de Campo Limpo, né? Então, começa ali a minha carreira com esse furacão de informação. Depois tudo já foi decantando, então eu fiquei 8 anos no Ivaldo. Foram anos onde eu me formei no método dele, comecei a dar aula na escola, como professor da escola, depois fui ser assistente dos cursos de formação dele para outros profissionais da área do corpo, além de substituí-lo ou assistenciá-lo nos workshops externos. Então, esse processo de 8 anos foi considero como uma formação universitária, acadêmica e tudo mais que a gente puder, ritualística e tudo mais que a gente puder falar, assim, espiritual. E é uma formação que
deu ferramentas, né? Porque normalmente se falava muito sobre mudança de vida, assim. Não foi uma formação que mudou minha vida, foi uma formação que deu ferramenta, deu instrumentos e ferramentas para que eu pudesse, com mais potência, ler aquilo que eu já vinha desde a barriga da minha mãe ouvindo, toda aquela musicalidade, tudo aquilo que me vinha até mesmo ancestralmente, né? E aí, quando eu saio de Valdo, eu volto para o Campo Limpo, monto um trabalho, enfim, com um grupo, uma companhia de jovens pretos e pretas da periferia de São Paulo, dura 5 anos de formação. Hoje esses jovens estão na Faculdade Federal do Rio, fazendo faculdade de dança, tem uma outra no Pará fazendo assistência social, outros já fizeram suas próprias companhias no Campo Limpo ou em outros lugares, então foi um processo muito de formação. A partir dali eu começo a viajar pelo mundo, dando as minhas oficinas. Uma delas é do Gambu, que é uma técnica de dança sul-africana, que eu conheço em um dos espetáculos do Ivaldo. E essa companhia completa esse ano 10 anos de trabalho, onde eu tenho tudo isso. A gente ia nesse ano fazer, obrigado, a gente ia nesse ano fazer um grande show musical de comemoração dos 10 anos de companhia, só que com a pandemia não rolou, mas é isso, a reflexão é essa. A gente fez 2 trabalhos, um IEBO e o outro subterrâneo, na qual a gente circulou o Brasil esse ano passado, 2019, com o espetáculo subterrâneo, IEBO e as minhas oficinas, a partir do Sesc, né, do palco giratório do Sesc. Esse espetáculo foi premiado no ano passado também pela PCA como melhor coreografia do ano. No ano passado eu abri um espaço, realizei um sonho, abri um espaço de dança que hoje eu estou chamando de minha casa, que é a Comuns, aqui em São Paulo. Estou chamando de minha casa porque é o lugar onde eu moro. Eu moro na minha sala de dança, que é aqui onde eu estou falando com você. E acho que o que eu posso dizer atualmente, uma das conquistas, eu fui convidado para dirigir coreograficamente o clipe do Baiana System chamado Saci, e que nesse momento tá concorrendo o Grammy Latino como melhor clipe, enfim. Então estamos nesse momento. Então para mim é muito importante falar disso porque justamente é isso, né? É o meu lugar como coreógrafo nessa camada de um reconhecimento e de uma visibilidade outra que eu pouco imaginava lá atrás, e estou aí, né, passando por esses ciclos assim de passagem no meu trabalho. Acabei de dar uma residência, posso dizer uma residência internacional, porque tinha pessoas de outros países fazendo a residência pelo Sesc, Sesc Paraty. Então, é isso, assim, o meu trabalho, que inicialmente era só como bailarino, hoje tem esses braços todos de curadoria. Fiz uma curadoria agora recente para o Tomiotaki, Instituto de Arte aqui em São Paulo, para levar dança periférica para uma reflexão. E é isso, acabei de fazer um solo, que é uma cala, no Sesc ao vivo, que foi a realização também de um grande desejo de fazer um espetáculo solo, depois de 20 anos de carreira. Em companhia, né? Em grupo. Mas tanto tempo em grupo é muito diferente o processo criativo mais solitário, né? Por mais que você tenha ali produção e outros artistas, né, da luz, sei lá, da cena, trabalhando com você, é um processo muito diferente, né? Porque é falar uma coisa de algo muito profundo dentro de você, que você tem vários medos, né? Então foi um processo bem profundo e bonito, assim. Gostei do resultado. Legal. É isso. Bom, apenas, né? Apenas isso. Muita história. Uma coisa que eu ia te perguntar, eu quase te interrompi uma hora que tinha a ver com o que você estava falando, como que você relaciona a dança com a criação de uma identidade? Assim, pode ser de forma geral, mas também porque você trabalha com pessoas que não, a princípio, não são profissionais da dança, né?
nesse projeto que durou 5 anos, se eu não me engano. E eu lembro que na minha adolescência, que eu fazia aula lá na escola do Ivaldo, que foi naquele contexto que a gente se conheceu também, eu lembro que fez muita diferença a presença do movimento naquele momento da minha vida de crescimento, né, de amadurecimento, de me tornar sair daquela fase mais criança e passar para uma fase mais adolescente e jovem, né? Enfim. E queria te perguntar, a partir dessas falas, como é que você relaciona a dança, o movimento e o seu trabalho com a criação de uma identidade sua, óbvio, e das pessoas com que você trabalha? Olha, eu traria nesse momento uma frase do próprio Ivaldo, que para mim simboliza muito o que eu vivencio hoje, que ele falava: onde vai a minha mão, vai o meu olhar. Onde vai o meu olhar, chega o meu pensamento. Onde está o meu pensamento, é lá que eu construo a minha identidade. Né? E aí, quando a partir disso, ele que pensa isso do jeito dele, com a memória dele, com as histórias dele, eu hoje penso nessa frase de que forma que eu construo no meu trabalho essa minha identidade, de que forma que eu faço para que as pessoas acessem isso, né? E eu tenho cuidado muito no meu trabalho e pessoalmente muito da narrativa, dessa imagem, principalmente do processo de pensar num personagem que para mim é muito potente, que é o griot, né? O contador de história. Como é que as histórias influenciam na nossa imagem interna e como é que essa imagem interna das nossas memórias, da maneira com que a gente reage a esse imaginário, como é que o músculo recebe isso, como é que o osso recebe isso, como é que nossos líquidos internos se movem a partir dessas imagens e dessas narrativas. Parece ser uma coisa muito ampla, e é uma coisa muito ampla. Parece uma coisa que não é palpável, e de fato não é uma coisa palpável. Mas eu acho que o palpável ele é a partir de um resultado muito à frente, porque o palpável tem a ver com que cada uma das pessoas que estão imersas naquele processo, inclusive eu, quer fazer com tudo aquilo de informação que conquistou no encontro, né? Uhum. E quando eu falo encontro, tem a ver com encontro comigo, tem a ver com encontro com você agora, por exemplo. Então, eu posso estar dizendo algo que te leve a pensar um monte de coisa. Mas o que vai ser resolvido disso na ação só você vai fazer, só você, Dora, vai fazer. Então, eu tenho que trabalhar muito, muito nesse lugar do imagético em movimento, né? É a imagem em movimento, é a narrativa em movimento, é as texturas em movimento. Mas a resultante disso, muito diferente das nossas estruturas que eu considero violentas, né? Essas estruturas eurocêntricas que nos faz sempre ter uma estética aceitável socialmente. Eu tô cada vez mais longe disso e tentando construir essa narrativa dentro de um contexto muito do imagético para que o movimento seja cada vez mais natural. E aí, sim, eu acredito nesse lugar da identidade. Interessante. Isso que você estava falando me lembrou, vou fazer só um parênteses, assim, eu estava tendo umas aulas com uma amiga minha outro dia que estuda uma técnica de educação somática que chama psicologia formativa, eu acho, do Stanley Kahneman, um cara lá norte-americano e tal. E ele fala, eu não sou especialista, tá, gente? Vou falar assim do que eu entendi da aula que eu tive com ela. Ele fala sobre a corporificação, né? A vida corporificada e como que a gente também dissociou, né? Ali sei lá, no iluminismo e introdução do pensamento cartesiano, dissociou a mente do corpo, como se fossem duas coisas separadas, enfim. E a psicologia formativa traz de volta um pouco esse entendimento da vida corporificada. E segundo ele, a sensação, tipo,
a forma, né? A forma do corpo, a sensação muscular, celular, óssea, ela vem antes do pensamento. Então, segundo ele, eu não sei se eu estou usando as palavras certas, mas assim, a forma vem antes do pensamento, não é o contrário, entende? Não é você cria uma imagem primeiro e depois você acessa a sensação. É como se fosse. No meu entendimento, é meio que uma coisa só, né? Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Mas segundo ela, é, diz que nessa linha de pensamento, né, a forma vem antes. Enfim, você estava falando, Sim, eu fiquei pensando sobre isso, o quanto que o trabalho da dança também, né, pensando no lance da consciência corporal, sei lá, que vai muito para o que é a formação do Ivaldo, né? Como que isso também é importante para voltar o equilíbrio, né? O equilíbrio da vida corporificada, que, enfim, o que eu vejo nas minhas aulas, né, por minha experiência, é uma dissociação completa, né? Uma coisa, sim, tipo, as sim. pessoas vivem quase sem morto-vivo, sabe? Um pouco, uma expressão forte, né? Mas quase como se não tivesse corpo, sendo que não existe vida sem o corpo. A gente só vive estando aqui, presente na matéria, né? Senão a gente está no Sim, éter, sim, em outros lugares, enfim. sim. Eu tenho experimentado muito isso, principalmente porque os meus últimos 7 anos foi eu estive dentro de um colégio dando aula para criança. E eu dava aula para criança desde os 2 anos de idade, 1 ano e meio, 2, até o ensino médio, inclusive os professores do colégio. E a diferença de relação com o seu próprio corpo ia mudando muito, Hum, né? Então, como eu peguei todas as turmas, eu era o professor de dança que pegava todas as turmas, perceber o corpo da criança de 2 anos, como é que ela acessa o imaginário, como é que ela acessa os seus movimentos, perceber a criança que já conseguiu conquistar o aprendizado da escrita, como é que o corpo reage a partir dessa nova informação. uhum, É que a gente, quando a gente é adulto, a gente não observa mais isso, mas assim, depois que você começa a escrever, o seu mundo muda, principalmente em relação ao corpo. uhum. Tudo antes da escrita em relação ao teu corpo, ela é ela é num processo sensorial absurdo. Você precisa ser sensorial no acesso com tudo que está ao teu redor, para que você se conecte com a narrativa, com as histórias e com tudo que está acontecendo, para que você construa significados, para que você construa espaços de entendimento. Depois que você escreve, outro caminho se Outro você campo. deixa marca, né? Uhum. É. Então eu fiquei pensando em tudo isso assim e nada mais me tira do lugar dessa especialidade que é pensar em África, por exemplo, que toda vez que eu estou dando aula com música viva, por exemplo, sempre tem alguém que vem e pergunta, fala, mas e essa música e essa dança? E eu sempre trago a pessoa, eu sempre trago os alunos para o pensamento que assim, a África não pensa música e dança separadamente. Uhum. Isso é a pior coisa que você faça no momento de você estar introjetado. E aí eu posso falar de África, mas eu posso falar de coisa que é muito mais próxima, que é falar dos nossos povos indígenas. Que a música, eu estava ouvindo o Krenak um dia desses aí, falando sobre o céu em cima de nós, né? Que no momento de dias difíceis, o céu ele vai se aproximando de nós. E como que esses povos, eles reagiam a isso? Na primavera, eles empurrando o céu com música, empurrando o céu com dança, empurrando o céu com arte, né? E então como que esses povos todos reagem a esse lugar é que nós estamos o tempo inteiro, infelizmente, com esse processo posso dizer capitalista ou eurocêntrico no nosso país de colocar a arte no lugar que a arte precisa ter uma estética para que ela possa ser respeitada e vivida Uhum. no meio comum, né? Então, na minha aula, a primeira coisa que eu faço quando os alunos agora é online, né? A primeira coisa que eu faço todo mundo entrou, vamos ouvir a música, ou alguma música. Algo que eu pesquisei profundamente, eu sou um pesquisador musical, assim, muito fiel, Uhum. e,
entraram na aula, vamos ouvir música. Senta aí, vai ouvir. E Legal, agora vamos dançar. muito legal. Uma coisa que eu ia te perguntar é como que você relaciona a dança ou as artes em geral, ou o seu trabalho especialmente, com a espiritualidade, que é uma coisa que eu penso muito, né? Você falou dos povos originários, ou mesmo de muitos povos em África. Eu fico pensando que nos primórdios, sei lá, neolítico, paleolítico, início da humanidade mesmo, e muito depois, muito tempo depois também, as artes estavam ligadas a um contexto espiritual, né? Tanto os cantos, Uhum, quanto as danças, quanto as roupas, os objetos, uhum, tudo que era criado, os adornos, as pinturas, enfim, tudo uhum, estava ligado a um contexto ritualístico ou espiritual, porque para mim a espiritualidade é muito a vida, tá? Então também não estou falando de algo sobrenatural, estou falando de rio, de chuva, de água, de planta, de alimento, de vento, de folha. Então para mim a espiritualidade tá também nesse campo, né? Mas eu fico pensando sobre isso, como que me interessa muito resgatar esse olhar nos meus trabalhos, né, nas coisas que eu faço, porque eu sinto uma ligação tão intensa que nossa, quase que não faz sentido se você separa uma coisa da outra. Ao mesmo tempo, a gente vive de modos muito diferentes dos quais viviam nossos ancestrais, né? Então, como que a gente atualiza também essa memória ou esse entendimento? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. olha, você pega aí num campo muito potente dentro de um portal que eu estou passando reflexão interna aqui, que é a relação com a espiritualidade, porque dentro da minha história eu tenho um personagem que é socialmente muito grande nesse lugar, que é o meu pai. Meu pai foi um pastor, um grande líder religioso, e a gente sabe que é muito comum a gente querer não ser aquilo que eu não ter a expectativa, não criar a expectativa, não deixar as pessoas criarem a expectativa da gente em cima de onde nós viemos, né? Hum, Você tendo o pai que tem, imagino que você já teve em algum momento essa tentativa, esse desejo de ou fazer com que as pessoas não esperem de você aquilo que, que o teu pai, que a tua mãe ao mesmo tempo chegar no momento de você não conseguir fugir de algumas identidades que foram construídas no lugar que você veio, você faz parte daquilo em um certo ponto, né? claro, com certeza. Quer dizer, totalmente, né? Você veio daquele. O seu primeiro ancestral, a sua primeira ancestral é seu pai e sua mãe. Então, como é que a gente quer buscar lá longe, sendo que tem algo que ainda está aqui e que tem uma visceralidade e uma presença energética tão forte, a gente quer negar isso, quer buscar há 3, 4 gerações para trás, né? Total. Então, eu estou exatamente nesse momento, assim, o meu último espetáculo surgiu a partir de uma conversa muito profunda com a minha mãe. O meu último espetáculo solo vem a partir de um processo muito doloroso de reconexão com a minha identidade a partir de dores em relação ao meu pai. Então, por mais que seja um acesso, né, eu trouxe duas formas diferentes. Uma foi para uma conversa profunda e bonita com a minha mãe, e outra com um imaginário e de uma dor e de uma consciência muito dolorosa, muito Uhum, dolorida, mas que todas elas me conectam ao lugar da espiritualidade claro. e, e que eu muito tempo quis negar esse lugar onde meu pai conscientemente ou inconscientemente me ensinou a me, me trouxe ferramentas para poder olhar para isso, mas que eu queria fugir porque eu não queria ser o mesmo modelo, né? Não quero ser o mesmo modelo. Então, estou exatamente nesse processo agora de ver, bom, essa espiritualidade está presente em mim.
Eu olho tudo como ritual. Esse encontro aqui com você é um ritual do encontro. A gente não precisa estar dentro de uma igreja, não precisa estar dentro de um terreiro, a gente não precisa só estar dentro num espaço como numa cachoeira, mesmo sabendo que é extremamente potente estar eu e você numa cachoeira e tendo esse encontro. Mas nós, dentro de uma estrutura metropolitana, estando em duas cidades altamente tecnológicas e tão atravessadas de sons e de ruídos, como é que vive ritual, né? Eu tenho conseguido fazer isso de uma maneira profunda e até profunda demais às vezes. Foi longe demais. Eu acabei de voltar de Moçambique, onde eu fiquei um mês vivendo isso todos os dias. Desde a comida que você come que vem diretamente da terra, sem passar por nenhum processo agrotóxico, nenhuma intervenção. Que é o que é o normal, né? É o que devia ser, né? É só comida. Vem da terra, o pau do Vem camelo. da terra é para comer, né? Tá aqui para é um ciclo, né? Vem da terra e volta da terra. Mas eu não tinha vivido na minha vida algo tão profundo durante um mês e meio. E aí poder encontrar com as pessoas e as pessoas me reconhecerem como algo energeticamente, espiritualmente atravessado ali e atravessado de um jeito muito potente, muito interessante. Então isso conectou meu corpo num lugar sagrado do ritual. Eu estava em Maputo, eu não estava na cachoeira, por mais que eu tenha ido para pro lago, tenha ido para a praia, mas eu estava em Maputo, na cidade, né? Mas o fato da gente se deslocar, seja em Maputo, seja no Chile, seja em qualquer lugar, faz a gente também olhar para a gente, né? Claro. Mas especialmente em Maputo, me trouxe em Moçambique, me trouxe esse lugar de viver uma espiritualidade no meu fazer do dia a dia. Eu me conectei com músicos, eu fiquei dias numa associação de músicos de Moçambique, então músicos do país inteiro passavam por lá para essa associação. Então eu aprendi sobre sonoridade, sobre conversa, sobre olho no olho, sobre compartilhar um prato, sobre compartilhar uma bebida, sobre dizer algo que é sobre o ancestral próximo ou sobre o ancestral futuro. E isso enredou a minha dança hoje. Então, a minha espiritualidade está enredada a partir desse fechamento de conexão que Moçambique me trouxe. Demais. Que lindo. Abertura, né? Não fechamento, acho que é abertura. Claro, abrindo caminho. Então, uma outra coisa que tem super a ver com isso que a gente está falando, mas não sei se vai sair um pouco. Para você falar um pouquinho do Gambu, que acho que é uma coisa super importante, né, no seu trabalho com dança, com corpo, e como que, não sei se o Gambu é exatamente um caminho que você encontrou para relacionar a sua ancestralidade, né, preta, africana também, mas não só, e se não, como que você faz isso através da sua dança? Como que você tem relacionado? Não sei se é um assunto que sempre esteve presente para você ou não, relacionar o movimento e a dança à ancestralidade, que é diferente da espiritualidade, né? Pode estar uma coisa totalmente ligada na outra, óbvio, mas são coisas diferentes afinal. Então, se você puder falar um pouquinho assim do Gambu, porque acho importante falar, e também sobre essa questão da ancestralidade. Sim, o Gambu é uma dança, o Gambu Dance é uma dança sul-africana, nascida nas Minas de Ouro da África do Sul, final do século XIX, onde muitos homens jovens foram trabalhar ali do sul da África, foram recrutados para trabalhar nas Minas de Ouro da África do Sul, dentro do sistema opressivo, e esses opressores eram holandeses e ingleses naquela época, que garimpavam a riqueza daquelas terras para enriquecerem. E recrutavam esses jovens homens com a ideia de que eles também enriqueceriam.
Então, eles ganhavam pouquíssimo para trabalhar muito e no risco diário de morrerem. Muitos morreram soterrados. Mas esse sistema ele era tão agressivo que a inteligência era recrutar esses homens de diferentes regiões, porque só na África do Sul existem dezenas de línguas. E o sistema opressivo capitalista sabe que quando separa um povo, separa a sua espiritualidade, separa a sua religiosidade, separa o seu pertencimento, o teu entendimento de pertencimento. Então foi ali também, e aí isso enfraquece o povo. Claro. E ali aconteceu a mesma coisa. E eles perceberam que eles não conseguiam se comunicar e para sobreviver eles precisavam se comunicar. E eles criaram a partir da maior riqueza que eles tinham, que é a sua expressão no mundo, que é a sua dança, música, o seu saber, enfim. E eles construíram essa dança para se comunicar, que é o gambu. Usavam as botas de trabalho para serem botas percussivas e essas percussões trouxessem vibração, entendimento e um código para que eles pudessem sobreviver. E aí eu conheci essa dança há 10 anos atrás, e há 15 anos atrás, e há 10 anos tenho esse trabalho. Mas o mais interessante dentro dessa pergunta que você está me trazendo é o gambu. Ele é uma dança muito percussiva e fogo, né? Ela é muito vigorosa e rigorosa, né? É uma dança de uma resistência e você precisa ter muita resistência para fazer, você precisa se dedicar muito para fazer, ficando na posição mais abaixada, como ficavam os mineiros dentro daquelas minas. E durante algum tempo eu entendia que aquilo representava a minha ancestralidade. Hoje, eu estou aqui falando com você de saia. Eu estou, na verdade, uma capulana. Eu estou vestindo uma capulana, coisa que eu fico boa parte do meu dia a dia aqui. E eu tenho rebolado muito nos últimos anos, nos últimos 3 anos. Yes. Então, no entendimento para o meu próprio corpo de que falar de ancestralidade africana, a gente precisa percorrer, no nosso entendimento corporal, por muitos campos de linguagem e de sentido, né? Seja pela água, seja pelo fogo, seja pela terra, seja pela lua, seja pelo sol, seja pela planta, seja, enfim, esses elementos todos que nos compõem. Falar de África, como eu te falei do alimento, por exemplo, falar de África é falar daquele tomate que você comeu no almoço fazer sentido na dança que você faz à noite. Ele compôs a textura do seu ritual da noite. Ele é um elemento do seu ritual da noite. Então, hoje, estar de capulana e rebolar e no outro dia fazer um gambu é um entendimento dessa disponibilidade, dessa pluralidade que o corpo africano, na sua ancestralidade, me presenteia. Eu me sinto presenteado. Hoje, lá atrás, eu estava tentando convencer as pessoas que eu tinha uma ancestralidade apresentando uma só vertente, né, que era o gambu. Porque, infelizmente, o sistema, principalmente nós profissionais, nós somos obrigados a fazer isso. Claro. A dizer, não, qual é o seu método? Você tem que falar qual é o seu método, você tem que falar qual é sua linguagem. E mercantilizar ela, de certa forma. Né? Tipo, tornar Exatamente. um produto rentável, assim. Exatamente. E eu percebi que é muito mais do que isso. Então, assim, se o mercado não me quiser com toda essa pluralidade de sensação e de história, talvez não é no mercado que eu tenha que estar. Então, eu vou ter que resolver isso de alguma forma. E a pandemia me trouxe esse lugar, nesse momento de reflexão.
Eu estou, então, nesse momento, rebolando muito, fazendo muito gambu e fazendo outras coisas no sentido dessa investigação para que eu possa alimentar esse lugar que o meu corpo pede. Minha ancestralidade pede esse lugar. Uhum. Agora, quem vai estar comigo fazendo aula, acompanhando o meu trabalho, tem que querer estar no lugar fora do mercado. Ou a gente junto fazer um novo mercado. Exato. Acho que é por aí, né? Porque também eu tenho as mesmas questões, assim, apesar de estar em outro tempo, né, da vida profissional, que eu me sinto mais iniciante, né, do que você. Mas eu tenho as mesmas questões de que parece que o meu trabalho pessoalmente, fazendo um parênteses novamente, ele não consegue se encaixar. Eu não consigo encaixar, tipo assim, Hum, não, hum, parece que não, sabe? Parece que encaixa um triângulo num retângulo, tipo, não encaixa. E como que eu, né, enquanto artista, consigo ficar ok com isso, porque parece que existe uma expectativa por esse ser o único modelo, assim que eu conheço, né? Existe essa forma. E ela é a única que tem. Então, meio que você não tem referência de que existem outras possibilidades. Você vai na que você já está ali, na que você conhece minimamente. Então, como que é ok não estar nesse lugar, nesse contexto que envolve coisas muito práticas, né? Tipo um teatro, um lugar, uma instituição, um lugar físico, né? Pessoas específicas, enfim. Como que é ok não estar nesse lugar e como que é inventar um outro lugar também, porque uhum, a gente é tão múltiplo que os mundos são múltiplos também. Isso me sim, trouxe isso da pandemia também, porque, cara, o sistema que a gente vive de tudo, de mundo, inclusive de arte, porque a arte é um mercado, é um capitalismo, sim, tá dentro disso, né? Infelizmente ou infelizmente, sei lá. Tá tudo ruindo, né? Assim, digamos que chegou num lugar, num limite muito insustentável. Então, como que sim, a humanidade e como que cada um de nós vai se virar para sim, continuar na Terra, né? Continuar vivo, sim, continuar fazendo o que a gente tem que fazer, que é dançar, que é a arte. sim. Você sabe que eu tenho uma reflexão sobre isso. Eu fiquei ouvindo de uma amiga, eu fiquei compartilhando com uma amiga as minhas imersões, os meus trabalhos aqui. Eu virei em 3 anos. Eu vou falar isso porque eu preciso falar isso para me convencer, tá? Eu virei fotógrafo, músico, iluminador, e não foi em pandemia, nos últimos 3 anos de pesquisa, de imersão. Uhum. Ah, e aí eu comecei a compartilhar, e videomaker. Aí eu comecei a compartilhar com essa minha amiga e outras amigas, assim, mais íntimas, os meus processos. Então eu sempre mandava um vídeo que eu fiz, alguma foto e tal, e aí a resposta era sempre assim, desculpa o palavrão, mas ela falava assim, você não bomba o seu Instagram porque você é otário. Porque eu não posto as coisas que eu faço. Entendi. E aí, quando aconteceu Macala, que é esse espetáculo solo que eu fiz pro Sesc ao vivo, logo depois ela me falou assim, eu entendi, você não bomba o Instagram porque o Instagram é muito pequeno para você. Apenas. Então quando você fala, e aí eu ouvi isso muito humildemente, entendendo esse lugar de assim, sim, porque o Instagram, nesse caso, ele apresenta para a gente o lugar do capitalismo, que é esse lugar do quadrado que você está falando. Você é um triângulo. Como é que você vai encaixar? Uhum. E se eu olhar que o quadrado não consegue se encaixar ao triângulo? E se eu olhar ao contrário? E se eu olhar que esse quadrado pode ser grande, pode ser pequeno, não importa, ele não vai encaixar no triângulo porque eu sou triângulo. E triângulo talvez sejam poucas peças que existem triangulares. Adorei. E triangular é ser tridimensional. Será que o Instagram, será que as mídias sociais mostram a nossa tridimensionalidade? Eu acho que não, acho que mostra só a bidimensionalidade, que é você se montar para poder fazer aquilo. O que está nas 3 dimensões é impossível a não ser um processo presencial, a não Experiência. ser que seja, mesmo sendo em aula online,
eu tenho vivido uma relação de que, assim, os meus alunos, as minhas alunas não repetem os meus movimentos o tempo inteiro. A partir da narrativa, a partir da construção da narração, a partir da oralidade, eu vou levando aquelas pessoas a se conectarem com uma ideia muito profunda de si. Isso é ser tridimensional. É você olhar outras camadas de você. Então, talvez eu estou num momento de, assim, eu sou triângulo e o quadrado que se encaixa em mim, não quero nem saber. Maravilhoso. Eu sinto Então, não é fácil, não é porque eu fácil. tenho um espaço para pagar conta. Então, assim, eu preciso entrar no mercado para poder pagar minha conta. Mas, ao mesmo tempo, se a gente está tão próximo da vida ou morte como nunca tivemos, eu nunca tive tão próximo da vida ou morte, vendo tantas pessoas morrendo perto de mim. Além do mais, eu estou aqui numa janela onde a frente da minha sala, tem uma janelona onde a frente da minha sala é um cemitério do outro lado da rua. Então, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana eu vejo alguém velando alguém. Então, acordar de manhã, olhar na janela e ver alguém sendo enterrado e vendo tantas vidas, tantos corpos que estão embaixo da terra, é se reconectar com algo assim, bom, é a minha vida. Posso não estar aqui na vida daqui a algum mês. Então, o que importa mais agora? Como que esse capitalismo vai ser mais potente do que eu? Como conecto com uma ancestralidade futura? Eu sou esse ancestral do futuro. O que eu estou fazendo hoje está sendo escrito para os próximos que vierem e me olhar como ancestral, como eu olho os meus grandes ancestrais do passado, né? Total. É isso. Eu acho que, bom, para a gente finalizando também, eu acho que enfim, eu acho que pode haver um equilíbrio. Eu sinto isso também. Você falou do Instagram, e que para mim também em relação ao Viva Pelve, né, um lugar em que eu mais consegui compartilhar por acaso, porque eu não fiz nenhum esforço, assim, tipo, eu não. Porque tem gente que faz, né? Compra não sei o que, seguidores, faz isso, faz aquilo, faz promoção, faz não sei o que lá. Eu não tenho muita paciência, foi meio por acaso mesmo. Mas eu sinto que aquilo vira um álbum, né? Um álbum de figurinhas, de imagem. E no meu caso, eu até consigo me relacionar com isso de uma forma lúdica, assim, de uma forma tranquila, sabe? Equilibrada, talvez. Mas como eu tenho percebido que, de fato, muita gente se contenta com aquilo e fica lá. E eu tenho que falar, gente, a Viva Pelve não é o Instagram, é a aula, é o ali, é você, é aqui, na verdade, né? Não é nem aqui, é tipo, é a experiência que você tem no seu corpo. E por isso que eu acho interessante. Exija mais de mim, né? Tipo, Eu cara, posso dar mais. exato. Não é sobre a forma, né? Não é sobre, no fim das contas, não é sobre aquela imagem, é sobre a experiência que vem de dentro para fora e que a forma aparece, né? Porque a gente Sim, vive na condição da forma, mas é sim. sobre algo anterior a ela. Então, acho que são questões da atualidade, né? Como que a gente lida também com as mídias e com algo que é tão intenso e interno, né? Como tudo isso que a gente falou agora. Você falando do seu solo também, algo que vem de uma profundeza muito abissal. Como que a gente lida, né? Porque temos que pagar contas, todos temos que Sim. pagar contas e a gente vive aqui, né? Você vive em São Paulo, eu vivo no Rio de Janeiro, estamos aqui. Então, como que a gente faz esses cabo de guerra, né? Esse jogo de uma forma saudável, né? Porque a gente tem que ter saúde para viver. Oh, oh. Amém. Mas a dança nos traz essa saúde, né? Desde quando eu comecei a acompanhar o seu trabalho do Viva Pelve, antes ainda de ser Viva Pelve, né? Quando eu comecei é muito louco ver um processo, né? Você começou com os estudos pessoais e eu fui acompanhando os teus estudos pessoais e vendo, nossa, a Dora tá... tá, deixa eu ver. Deixa eu entender o que está acontecendo ali, porque te acompanhando há tanto tempo e vendo que você tem uma coragem
né, eu te achei muito corajosa quando você foi mudar para o Rio, por exemplo. Foi um processo muito potente, assim, de te olhar. Eu conversei até com o teu irmão, falei, nossa, meu, que corajosa. Não sei por quê, porque, né, é o desejo de todo mundo na tua idade, naquela fase, até as nossas amigas, né, a Kel, a Ju, todo mundo viajou e foi. Mas eu acho que com a dança é algo que de fato precisa ter muito coragem de você sair e ir, né? Principalmente no nosso país que que não tem tanto esse valor e tal. Ali já foi meu primeiro acesso com você em relação à coragem. Mas quando nasce ali o seu estudo e você começa a compartilhar publicamente o teu estudo do Viva Pelve e tal, desse movimento da bacia, do Turk, eu nunca consigo falar essa palavra, gente. Turk. O quanto isso é profundo, né? Principalmente porque estava mexendo ali naquelas águas internas que para você conduzir aquilo para outras mulheres, para outras pessoas, precisa ter uma relação profunda daquilo, né? E então, quando você diz sobre o Instagram, que foi muito por acaso hoje, de você muitas pessoas estarem te acessando, acho que a única questão que eu fico aí pensando que muitas pessoas acham que esse acesso das pessoas em relação a você é só porque foi naquele momento que você tomou coragem de postar as tuas coisas. E que as pessoas começaram a ver do nada. E eu não consigo achar que é do nada. Porque no momento que eu posto uma coisa, muita gente foi beneficiado por uma energia anterior a isso. Seja uma energia cósmica, seja uma energia de compartilhamento de poucas pessoas que você foi compartilhando, seja de uma energia só sua que foi emanando isso no mundo. Então, quando você chega a postar aquilo no Instagram e que do nada as pessoas acessam, ele não é do nada. E eu acho que a confusão está nisso, né? Então, o Instagram ele não pode ser uma ferramenta onde eu quero fazer, eu vendo, eu faço. Qualquer coisa se vende. Se você quiser vender esse violão no Instagram dizendo que você é uma super artista, você vai e faz. Se for isso, é raso. Se for raso, acaba rápido. Exato. Né? Então, a grande questão para mim é essa, assim, o Viva Pelve não veio de agora. Há pelo menos 4 anos que eu te vejo fazendo isso. Total. Que eu te vejo colocando essa energia no mundo. Total. Com certeza. E é Né? uma rede, né? E é uma rede. E você está conectada a um ciclo necessário no universo. Se as pessoas te acessaram nesse momento, te acessaram porque mutualmente estão nos seus lugares, seja em outros estados, outras cidades, outros países, vivendo exatamente com a mesma conexão, quase que uma parabólica, um radar com o que você está fazendo. E aí sim eu acho que o Instagram é uma ferramenta interessante de conexão. Se a gente olhar por isso, é muito rico. Eu gosto das redes sociais a partir desse lugar. Se a gente tiver uma real noção de que estamos conectados com essas pessoas pelo lugar sagrado de conexão cósmica, ancestral, sei lá o quê, aí eu acho lindo, porque você posta justamente para encontrar. Você deu um passo para falar assim, ó, agora vamos se ver? Vamos marcar um encontro? Total. Demais. Eu sinto, é isso, não vou falar mais nada, porque acho que você matou a charada, falou tudo, deu uma aula aqui, deu até um sermão. É porque é muito bonito. Tô aqui. Eu vi isso acontecer, então eu acho muito bonito, sabe? E se a gente puder ter sempre essa noção de nós, a gente não se perde nas redes sociais, a gente não se perde no capitalismo. Total. Por mais violento que ele seja. Axé. Então tá, amor. Acho que é isso. Obrigado por esse convite. Ai, obrigada por essa troca. Muito, muito preciosa para mim.
Eu sei que pega até mal falar isso, mas muita gratidão. Ficou Não uma pega palavra mal, meio não. banalizada, né? Mas É. você quer falar mais alguma coisa? Tipo assim, se você quiser divulgar, não sei. Eu vou deixar tudo escrito na descrição. O seu perfil, o seu Instagram, o site, YouTube, tudo. Mas as suas aulas estão rolando online, né? Até o fim As do ano. minhas aulas, até o fim do ano, minhas aulas estão rolando online. Estou dando aula para, enfim, pessoas de outras cidades, outros países, terças e quintas à noite. É, e é muito louco você falar isso assim, você quer falar alguma coisa, quer divulgar a tua aula e tal. E é muito legal esse lugar da gente poder falar sobre o nosso trabalho. E aí, quando a gente divulga, eu estou no lugar de assim, vai chegar em mim quem se conectar com essa cara, quem se conectar com essas histórias e quem está querendo se alimentar e dar alimento numa troca de encontro comigo. Então, isso tem sido a minha aula. Minha aula tem sido encontros de troca de alimentos. Eu recebo as pessoas na minha casa, as pessoas levam o seu prato de doce, de salgado, o seu suco, e a gente partilha, e a gente dança, e a gente celebra, e a gente aprende sobre o nosso corpo. Essa é a aula do movimento nesse momento. Então, é isso. Maravilha. Vou encerrar então a gravação. Obrigada a todo mundo que ouviu. Obrigado.